Olá, bom dia, crianças do quinto ano. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de português. Estamos começando mais uma semana de estudos. Espero que todos possam estar bem, com bastante saúde. Vamos começar o nosso momento agradecendo a Deus por nossa saúde, por nossa família, por tudo que temos e somos. Trouxe para vocês a seguinte mensagem: sempre que uma criança sorri, o mundo agradece, fica mais belo e ainda mais especial. Então, gostaria muito que você estivesse alegre, né? Esteja alegre neste momento, feliz, por tudo que você tem, pela inteligência que Deus lhe deu, pela família que lhe acompanha, que lhe ajuda, pela sua escola, por todos nós que estamos juntos em busca dos nossos objetivos. Então, rezemos juntos a oração do Pai Nosso para que possamos ficar cada vez mais agradecidos, abençoados e protegidos por Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Estamos juntos, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu deixei como tarefa de casa, pessoal, uma atividade no caderno 4 que iniciava na página 28. Então, eu quero que vocês abram o caderno 4 de vocês na página 28 e 29. Nós temos que responder a página 28, 29 e 30, né, que foi uma atividade que eu deixei como exercício, para que a gente pudesse estar corrigindo na aula de hoje, tá bom? Página 28. Vejamos. Já estou com o meu material aqui em mãos, aberto. Você também já deve estar com o seu material aí no ponto, lápis, borracha, e vamos acompanhar a correção da atividade, certo, pessoal? Caderno 4, página 28. O conteúdo que essa atividade faz referência, pessoal, é o processo de formação das palavras. Nós vimos que nós podemos juntar prefixo numa palavra e formar uma nova palavra. Lembrando que eu posso formar também uma palavra usando o sufixo. Lembrando a vocês que o prefixo é aquele elemento que eu coloco antes da palavra, antes do radical, e o sufixo é que eu vou colocar após o radical. Por exemplo, infeliz, nós temos a palavra primitiva que é feliz, e eu acrescento o in, que é o prefixo, formando a palavra infeliz. Para fazer a palavra felizmente, eu posso acrescentar o sufixo mente à palavra primitiva feliz, formando assim a palavra felizmente, certo? Eu posso formar também uma palavra usando prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Infelizmente é um exemplo, tá bom? Nós podemos também formar palavras compondo, juntando palavra mais palavra. Por exemplo, beija-flor é um substantivo composto formado por duas palavras, a palavra beija e a palavra flor. Guarda-chuva, guarda-roupa também são outros exemplos de palavras que são formadas por meio de composição. Bem, letra D diz assim: a sapateiro foram acrescentados sufixo e prefixo ou apenas sufixo? Bem, a palavra sapateiro, pessoal, é uma palavra derivada, ou seja, ela parte de uma palavra que já existe anteriormente, que é a palavra sapato. Sapateiro vem de sapato. Observe que sapateiro e sapato, nós temos o início igual. O que diferencia são as terminações, é o final da palavra.
Então, como é que se chama aquele elemento que eu coloco no final da palavra para modificar, construindo assim uma nova palavra? Prefixo, sufixo, ou prefixo e sufixo, ou é só sufixo? Para a palavra sapateiro, nós temos apenas um sufixo, certo? Que é o sufixo eiro. Então, a resposta na letra D é o segundo quadrinho, apenas sufixo. Pesquise o sentido das palavras solar e sobressolar, ambas se associam a quê? Explique. A sola, né? Quem já pesquisou, quem pôde pesquisar solar e sobressolar, é uma palavra que se relaciona, que se associa à sola, visto que solar significa colocar sola e sobressolar, colocar novas solas, certo? Então, solar e sobressolar, aí está relacionado à sola, tendo em vista que a palavra solar é colocar sola e sobressolar, colocar nova sola. Não vamos confundir aqui o solar com o sistema solar. O solar aqui não é o solar do sistema solar, certo? É o solar da sola do sapato. Então, essas duas palavras fazem referência à sola, sendo que solar significa colocar sola e sobressolar, colocar novas solas. Letra F. Como a palavra sobressolador foi formada? Justifique sua resposta. Bem, observe que a palavra sobressolador, ela é formada a partir da palavra sola, né? Observe aqui que sola está aqui no meio. Só que antes de sola, nós temos o prefixo sobre e temos o sufixo dor. Então, como é que a palavra sobressolador foi formada? Ela foi formada com o acréscimo do prefixo sobre e do sufixo dor, tá bom? Resposta é essa. Foi formada a partir do prefixo sobre mais o sufixo dor. Prefixo porque veio antes do radical. O que é o radical? É aquela parte da palavra derivada que vai aparecer em todas as palavras, aliás, na palavra primitiva, que vai aparecer em todas as palavras derivadas daquela palavra. Por exemplo, a palavra sola dá origem a sobressolar, sobressolador, sobressola. Observe que a expressão sola, ela aparece em todas as outras. E esse termo que se repete, eu vou chamar de radical. E o que eu colocar antes do radical é o prefixo. E o que eu colocar após o radical, eu vou chamar de sufixo. Então, na palavra sobressolador, que veio da palavra sola, sobre é prefixo e dor é sufixo. A palavra sobressolador é uma profissão ou um evento? É uma profissão. Questão número 5. Leia o texto observando o jogo de palavras contido nele. Não confundas. Aí nós temos aí um trava-língua, né? Ornitorrinco com otorrinolaringologista, ornitorrinco com ornitologista, ornitologista com otorrinolaringologista, porque ornitorrinco é ornitorrinco. Ornitologista é ornitologista. E otorrinolaringologista é otorrinolaringologista. Agora responda aos itens. Considerando-se que o texto é um trava-língua, o que levaria alguém a confundir o ornitorrinco com otorrinolaringologista ou com ornitologista? O que é que tem de parecido com essas três palavras que faz com que possivelmente a gente possa fazer aqui uma confusão entre uma palavra e outra, pessoal? Podemos colocar porque são três palavras difíceis de serem pronunciadas, elas possuem pronúncias semelhantes, tá bom? Ambas iniciam com a vogal O, também pode ser colocado isso.
tá bom? Então, se vocês colocaram que é porque são 3 palavras que se parecem na pronúncia, você acertou. O fato das 3 palavras se parecerem muito na pronúncia e até mesmo um pouquinho na escrita, algumas letras, né? Você consegue, as 3 palavras conseguem provocar uma certa confusão no leitor no momento em que ele vai fazer a leitura, tá bom? Letra B. As palavras ornitologista e otorrinolaringologista apresentam o mesmo sufixo. Qual é o sufixo e o que ele significa de acordo com o contexto? Ornitologista e otorrinolaringologista. O sufixo é o que fica lá no finalzinho, depois do radical. Qual é? É o ista, viu? Ista, a terminação da primeira palavra, e ista também na terminação da segunda palavra. Então, o sufixo ista. Otorrinolaringologista e ornitologista são profissões, é ofício. O que é ofício? É um trabalho, uma profissão que é exercida por alguém, tá bom? Significa ofício, significa trabalho, significa profissão, um profissional, né? Um profissional naquela área. Por exemplo, o otorrinolaringologista é um médico que é especializado em trabalhar doenças da garganta, do ouvido e, se eu não me engano, do nariz, essa região do nosso rosto. Questão número 6. Leia o trecho de uma notícia. Mãe usa própria filha como guarda-chuva em tempestade. Vamos ver o que aconteceu aqui. Para não se molhar durante uma chuva torrencial que caiu em Louisiana, região sul dos Estados Unidos, uma mãe utilizou a própria filha como guarda-chuva. Um homem que estava dentro de um carro próximo à cena filmou o ocorrido e publicou o vídeo no Twitter. Nas cenas, a criança foi suspensa acima da cabeça da mulher, que seria a suposta mãe. Segundo o jornal português Correio da Manhã. Explique a manchete. A manchete é o título: Mãe usa própria filha como guarda-chuva em tempestade. O que a mãe fez? A mãe, ela usou a filha para se proteger da chuva, erguendo sobre ela, sobre a cabeça dela, a filha, né? Como se a filha fosse um guarda-chuva. Então, é essa a explicação que vocês deveriam ter dado para a letra A. A mãe utilizou a filha como um guarda-chuva, como uma proteção, colocando-a sobre a sua cabeça. A palavra guarda-chuva é formada por 2 radicais, identifique-os. 2 palavras diferentes, ou seja, 2 radicais. Quais são os 2 radicais que formam a palavra guarda-chuva? A palavra guarda e a palavra chuva, tá bom? Então, a resposta do item B é guarda e chuva. Ouçam bem as respostas, acompanhem e corrijam se estiverem errado. Letra C. As palavras podem ser formadas por 2 ou mais radicais. Quando isso acontece, tem-se o processo de composição. Eu já falei sobre composição na aula passada, falei também no comecinho da aula de hoje, que a palavra é formada por composição quando eu junto 2 radicais, ou seja, 2 palavras diferentes. Já aquelas palavras que são formadas com o acréscimo de um sufixo ou de um prefixo, ali nós não temos composição, nós temos derivação, palavras derivadas, certo? Letra D. Com a ajuda do professor, crie novas palavras com a forma guarda, usando um ou mais radicais. Pode ser colocado guarda-costas, guarda-roupa, além do guarda-chuva, né, que já é o exemplo da letra B, tá bom? Guarda-roupa, guarda-costas. Questão número 7.
Então, na letra D da questão 6, se tiverem colocado guarda-chuva, guarda-costas, estão com a resposta correta, certo? Questão número 7. Agora leia o texto e responda as questões que se seguem. Conceito de espécie guarda-chuva. Espécie guarda-chuva é o termo que designa as espécies que, com a sua proteção, ajudam a proteger de forma indireta outras espécies que usam o mesmo habitat. O termo foi introduzido por Frank e Soule em 1981. Este conceito está muitas vezes associado aos conceitos de espécie-bandeira e espécie-chave. Colocando agora na página 30, nós temos a letra A. Marque com um X a resposta correta. É possível afirmar que guarda-chuva, segundo o texto, são objetos que obstruem a passagem dos animais ou são espécies que protegem outras? De acordo com o texto, são espécies que protegem outras, segundo o quadrinho. Letra B. Com o professor, leia a fonte do texto e responda. Em que área do conhecimento a palavra guarda-chuva é usada no sentido sinalizado em A? Voltando aqui no texto, observe que a referência aqui que aparece no finalzinho, nós temos o nome do site, aí tem Ciência Terra Viva, Biologia. Então, nós temos aqui uma área do conhecimento que é a área da biologia, né? Que é a resposta da letra B. Em que área do conhecimento a palavra guarda-chuva é usada? Guarda-chuva aqui não é aquele objeto que nós usamos para nos proteger da chuva. O guarda-chuva aqui no trecho do texto é uma espécie, são espécies que protegem outras espécies. E é um termo da biologia. Biologia é a resposta da letra B. E letra C. Podemos dizer que a palavra guarda-chuva, conceituada no texto, tem o mesmo sentido do texto da questão 6? Será que a palavra guarda-chuva usada pela mãe na manchete da questão da página da questão 6 e a palavra guarda-chuva da questão 7 significam a mesma coisa? Não, né, pessoal? Porque no texto da questão 6, a palavra guarda-chuva significa o quê? Aquele objeto que usamos no dia a dia, especialmente em dias chuvosos, né? Para nos proteger da chuva. E a palavra guarda-chuva no texto da questão 7 se refere ao quê? Se refere àquelas espécies que protegem outras. Certo? Vejamos agora a letra D. Leia. Palavras que apresentam sentidos diferentes são chamadas de polissêmicas. Que apresentam sentidos diferentes são chamadas de polissêmicas. Leia o trecho típico dos contos clássicos. Era uma vez um reino muito, muito distante, onde morava uma menina bela e meiga. Essa garota era muito pobre. Agora leia o verbete. Nós temos aí um trecho de um dicionário que traz o significado da palavra rei. Separação de sílaba, 2 sílabas, né? Substantivo masculino. Um país ou estado governado por um rei ou rainha é um reino. Segundo significado, figurado. Dizemos também o reino como sentido de mundo. Reino da fantasia, por exemplo. Terceiro conceito, ciências. Reino é também como chamamos cada uma das divisões da natureza. Reino animal, reino vegetal e reino mineral. Qual das entradas do verbete se refere ao uso do reino no texto A? No texto A, pessoal, vocês acham que nós iremos relacionar com o conceito 1, país ou estado governado por um rei, rainha ou reino. 2, sentido figurado. 3, ciências. O que é que vocês acham? Para o texto aqui, que é esse, era uma vez um reino muito, muito distante,
onde morava uma menina bela e meiga, a palavra reino aqui você pode colocar que se refere, por exemplo, a um país, a um estado governado por um rei ou rainha, né? Que é típico mesmo dos contos de fada. Muito embora, pessoal, nós também possamos relacionar com o termo dois, sentido figurado, porque nós sabemos também que essas histórias, as histórias dos contos de fadas também são fantasiosas. É um reino que, na verdade, não existe. É o reino da fantasia, certo? Então, tanto você pode relacionar com o contexto com o significado 1, como também com o significado 2, tá bom? As duas respostas estão valendo. Letra B. A palavra reino pode ter um sentido diferente se aplicada às ciências. A biologia. Que sentido é esse? A palavra reino, pessoal, quando se refere ao contexto das ciências e da biologia, significa o quê? Tem aqui no dicionário, ó. Cada uma das divisões da natureza, reino animal, reino vegetal e reino mineral. Então, a palavra reino, dentro da biologia e das ciências, é o sentido 3, tá bom? Sentido 3, que é o conceito 3, que diz que na biologia, nas ciências, a palavra reino marca as divisões da natureza, reino animal, reino vegetal e reino mineral. E letra C, podemos dizer que a palavra reino é polissêmica? Será que a palavra reino ela tem vários significados? Sim, né? De acordo com o dicionário aqui, com o trecho do dicionário, com esse verbete, nós temos aí para a palavra reino 3 significados diferentes. Então, a palavra reino ela é polissêmica? Sim. Por quê? Porque ela traz vários significados. Ponto. Terminamos a correção. Quem está atrasado pode voltar na parte que você não conseguiu ouvir direitinho, ouça outra vez. O importante é que você não deixe a sua atividade em branco ou com as respostas erradas. Eu peço que vocês voltem agora no caderno 4 de vocês para a página 21. Procurem no caderno 4 de vocês a página 21. Vamos falar um pouquinho agora sobre um outro assunto. Pontuação e expressividade. Nós temos aqui um poema que eu irei ler para vocês e depois vocês irão responder à atividade referente a esse texto. Quem é importante? Acompanhe pelo caderno de vocês. Certo dia no caderno, numa página interna, deu-se a grande reunião dos sinais de pontuação para decidir no instante qual que era mais importante. Chegou correndo afobadão o ponto de exclamação, bufando muito excitado, entusiasmado ou assustado. Socorro, viva, saravá, dá-o fora, sempre a berrar. E logo, todo sinuoso, a rebolar-se entrou Pimpão, o encherido e muito curioso, dá um ponto de interrogação. Quem é? Por quê? Aonde? Quando? Ele só vive perguntando. E vem as vírgulas dengosas, muito falantes, muito prosas, e anunciam: nós, meninas, somos as Paulas pequeninas, que pelas frases espalhadas são sempre tão solicitadas. Mas já chegam os 2 pontos, ponto e vírgula, e pronto. Tem início a discussão, que já dá em confusão, sem por cima ter um ponto. Vírgula é um sinal bem tonto. Ponto e vírgula declara, arrogante, fecha a cara. Essa não, tenha paciência, intervém as reticências. Somos nós as importantes, tanto agora como dantes. Quando falta competência, botam logo reticências. Tio e acento circunflexo, numa discussão sem nexo, cara a cara, bravos, quase que se engalfinham, mas a crase corta a briga ao declarar: pouco sabe me empregar, me respeitem, pois sou bastante.
já que sou tão importante. Mais 2 pontos protestou. Importante, eu é que sou. E eu preparo toda a ação e a enumeração. É aqui que nós entramos, nós, as aspas, e avisamos. Sem a nossa contribuição, não existe citação. A cedilha e o travessão já se enfrentam, mas então, bem na hora, firme e pronto, se apresenta o senhor ponto. Importante é o meu sinal, basta, fim, ponto final. Então, nós temos aí um poema que trouxe para a gente, de uma forma bem descontraída, alguns sinais de pontuação e para que eles servem. Lembrando que não existe um sinal de pontuação mais importante do que o outro. Todos são importantes dentro dos contextos onde são utilizados. Se você precisa fazer uma pergunta, ponto de interrogação. Se você precisa passar uma ideia de espanto, de admiração, de alegria, de euforia, ponto de exclamação. Terminou a frase, é uma afirmativa, ponto final. Escreveu várias palavras e precisa separá-las, vírgula, e assim por diante. Tá bom? Bem, onde se passa a história? A história, pessoal, ela se passa na página de um caderno, certo? Onde os personagens se reúnem para decidir quem é o mais importante. Quem são os personagens? São os sinais de pontuação. Letra C. Além das diferenças com que esses personagens se apresentam, eles são caracterizados com algo em comum. Explique. O que é que tem em comum entre todos eles? Observe que a cada um desses sinais de pontuação foram atribuídos sentimentos, personificações humanas, como, por exemplo, vaidade e orgulho. A vaidade e orgulho são dois sentimentos bastante presentes nas pessoas e foram colocados aí nos personagens, tá bom? Letra A, letra B e letra C não tem necessidade de você escrever a resposta, é apenas uma resposta oral. Tá bom? A questão 2 também. Releia a estrofe para fazer a atividade proposta. Chegou correndo afobadão, ponto de exclamação, bufando, muito excitado, entusiasmado ou assustado. Socorro, viva, saravá, dá-o fora, sempre a berrar. O que justifica o uso das exclamações nos versos finais? Que sentido ajuda a transmitir no contexto? Perceba que o tom de voz na leitura ele é um pouco mais diferente, justamente por conta do ponto de exclamação, tá bom? Por que vocês acham que foram colocados ponto de exclamação? Porque o personagem aí, ele chegou gritando, né? Ele chegou com um tom de voz alterado, ele chegou entusiasmado, ele chegou assustado. Então, para que no texto fique claro que o personagem estava entusiasmado, empolgado, estava gritando, foram utilizados os sinais de exclamação, tá bom? Os pontos de exclamação no final de cada palavra. Isso ajuda a construir o sentido do texto. Compare as frases observando a pontuação final. Você esqueceu o caderno em casa? Você esqueceu o caderno em casa. Você esqueceu o caderno em casa. Imagine que em um diálogo entre colegas, um deles se dirige ao outro com essas frases. Explica a diferença de sentido que decorre da mudança de pontuação, da pontuação final. Por exemplo, quando ele fala que você esqueceu o caderno em casa, no primeiro caso, nós temos aqui um espanto, né? O aluno esqueceu o caderno em casa e a professora ia dar o bicho na tarefa de quem levasse. E quem não levasse, perderia ponto. Então, provavelmente, aí o aluno ficou o quê? Assustado, porque ficou admirado, ficou surpreso. A segunda, nós temos uma afirmação. Você esqueceu o caderno em casa. Na terceira, que é o uso das reticências, os 3 pontinhos, que, como o próprio texto diz, que a reticência ela aparece quando não há mais o que dizer, ou quando você
está ainda tentando lembrar o que você quer dizer, ou também quando você ainda não terminou o seu pensamento, o seu raciocínio, ainda está pensando, e aí na escrita, essa pausa, né, essa ideia de que você ainda vai continuar, de que não parou por ali, é usada a reticência.